Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 a 14, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eu pergunto, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar conosco? Eu convido então suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo. Abra a tua boca também, glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos nessa manhã, meu Deus, no primeiro dia da semana, no primeiro domingo do mês de março de 2025, para te adorar, para te cultuar, para agradecer e glorificar a teu santo e poderoso nome, para te prestar culto. É mandamento teu, é ordem tua, somente ao Senhor adorar, e o teu povo agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio a teu dia o homem parar, o homem não tem nada a dizer, todos temos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vai dar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas se você puder, tome nota do que vai ouvir e aprender. Você trouxe aí papel e caneta, e aconselho sempre em todas as reuniões, traga papel, traga caneta, anote tudo. Se porventura não trouxe o papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel, no meio digital, Deus quer a palavra dele no nosso coração. Amém? Muito bem, João, o apóstolo do amor, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer aqui instruções preciosas, né, para cada etapa da vida, para cada fase. Note que ele deixa claro que escreve para os filhinhos, escreve para os jovens e escreve também para os pais. Você bem sabe que são três fases diferentes da vida, né? O filhinho, o jovem, o pai, são três fases diferentes da vida. Mas nessas três fases, a alimentação é diferente, mas é necessária a alimentação, as responsabilidades são diferentes. Você bem sabe que o crescimento natural, ele vem com o tempo e com comida. Qualquer bebezinho, se você der comida e cuidar com o tempo, naturalmente vai crescer. O crescimento espiritual não vem assim não. Não é só o tempo e não só a alimentação, precisa de coisas mais. Do contrário, a Bíblia não diria, em Hebreus 5, versículo 12, né? Vós, pelo tempo, já deviam ser mestres, mas ainda precisam aprender os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, aqui o texto, em Hebreus 5, 12, vai falar de gente que já tinha anos e anos de igreja, mas espiritualmente era um bebê. Espiritualmente estava na fase inicial, não avançou, não cresceu, não desenvolveu, não progrediu. Na Bíblia está escrito de maneira clara que Deus quer que nós cresçamos, mas nós temos que querer crescer também, né? Segunda de Pedro 3,18, Pedro termina a sua segunda carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o crescer está no imperativo, nós temos que querer crescer. Nós temos, como Pedro diz, primeira carta, capítulo 2, versículo 2, desejai o crescimento. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer, eu tenho que buscar. A igreja é uma família espiritual, não é? Nós temos a família de sangue, você tem lá a sua família, marido, esposa, filhos, enfim. E nós temos a família da fé, e na família da fé nós temos os irmãos mais novos, os que estão na fase intermediária, e os irmãos mais velhos. Um tem que cuidar do outro, um tem que incentivar o outro, um honrando o outro, né? Todos somos irmãos e todos temos o mesmo Pai. Quem é o mesmo Pai? Diga comigo, Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando eu falo de filhos mais novos e filhos mais velhos, não estou falando de idade biológica não, tá minha gente? Porque tem gente de cabeça branca que espiritualmente é um bebê, e tem gente que humanamente, biologicamente é jovem, mas espiritualmente já é pai de multidões. Entendeu? Estamos falando aqui de crescimento e amadurecimento espiritual. Mas vejamos aqui cada fase. Em primeiro lugar, João diz no versículo 12, acompanhe comigo:
Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Filhinho aqui não é só o carinho que João tem, que é o apóstolo do amor, né, o mais amoroso dos dois, mas aqui filhinho traz a ideia de um bebezinho, traz a ideia de uma criancinha, de um recém-nascido, que é cuidado com muito amor. Como é que você fala com um bebê? Ô bebezinho, guti, coisa linda do pai. Você fala assim com o bebezinho, tudo diminutivo, né? Aquele linguajar todo especial. O que um bebê recém-nascido come, minha gente? Primeiro alimento do bebê, qual é? É o leite do peito, é o leite materno. E a ciência prova que o leite materno é o melhor alimento do mundo. Não existe alimento mais saudável que o leite materno. Uma grande empresa multinacional de leite em pó, há algumas décadas atrás, vende muito, surgiu lá nos Estados Unidos, está aí no Brasil inteiro, em todos os lugares, resolveu fazer uma campanha em países da África, dizendo que o leite em pó que aquela empresa vendia era melhor que o leite do peito da mãe. Olha só. Só que em pouco tempo descobriram que não, e essa empresa foi processada e teve que pagar uma indenização gigantesca. Hoje a ciência prova de maneira inequívoca que o melhor alimento do mundo, o mais completo, é o leite materno. Inclusive o aleitamento materno, você que é mãe, não é, no hospital, de maneira geral, todo mundo incentiva o aleitamento materno, mamar, porque é um alimento completo. Meus filhos, eu tenho 3, Deus nos deu 3 para agora, Deus, a primeira ali, ela só mamou 4 meses, era ruim de peito, mamou muito pouquinho, dos 3, só que ficou mais doente, só mamou 4 meses, mamou pouco nutriente, vivia doente a menina, infelizmente, vivia doente, porque mamou pouco. O segundo, o fofinho, o do meio, do meio é um bezerro, 2 anos e meio. 2 anos e meio mamando, né? Minha esposa só tirou do peito depois que descobriu que estava grávida do terceiro. O pequenininho mamou 1 ano e meio, né? O caçulinho, que hoje tem 7 anos, mamou 1 ano e meio. Então, como é um bebezinho? Diga comigo, um bebê precisa de cuidados. Um bebê você tem que dar comida na boca, sim ou não? Hoje as coisas estão mais fáceis, porque hoje em dia tem fralda descartável. Mas quem já lavou fralda de pano? Pois é, dá para falar para o bebezinho, vai lá no banheiro fazer sua necessidade? Claro que não, o bebê vai sujar a fralda, vai fazer as necessidades na fralda, e aí cabe ao pai, à mãe, ir lá, limpar e cuidar. Lembra até hoje, né, o meu caçulinho pequenininho, a mais velha ali, a Gabriela, saiu da fralda com 4 anos, o do meio saiu da fralda com 3, o pequenininho estava ali entre 1 ano e meio e 2, e aí um belo dia ele vai no vaso sanitário. Lembra até hoje da cena. E ele baixa a fralda. E ele magrelinho, pequenininho, ficou ali se equilibrando no vaso sanitário. E aí na hora eu bati o olho, eu falei, o que você está fazendo, Israel? Eu vim no banheiro, papai. Eu falei, mãe, por que você tirou a fralda? Porque agora eu sou um rapaz. Eu não uso mais fralda. E aí já está fazendo vaso sanitário, que coisa, né? E aí ficamos observando, e alguns dias deixava a fralda só para dormir, mas durante o dia ele mesmo tirava, ele não queria mais, não queria, e aí ficamos uns dias colocando ainda para dormir, né? Para não acordar com xixi, e daí uns dias, nem à noite precisou mais. Com 2 anos mais ou menos, ele já não usava mais fralda. Agora, um bebê precisa de comida, um bebê precisa de cuidados, né? E a Bíblia nos diz, Paulo, né, 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a pessoa que está na fase inicial do bebê, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de alimento na boca. Não é aquela pessoa que precisa ouvir, Jesus te ama, Ele morreu por você, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E quando esse bebezinho espiritual, que às vezes pode ter 15 anos de idade, 20, 30, 50, 60, fizer as necessidades, né? Fizer aí, né, as escorregadas da vida, aquele que é maduro espiritualmente, que é pai espiritualmente, ele tem que dizer, o que você fez aí? Não, tem que falar, Jesus continua te amando, vamos orar, você não vai vacilar não. Bebê tem que ser carregado no colo, é aquele tipo de pessoa que só vem para a igreja, se você disser, vamos para a igreja, não quero, vamos, que vai ser uma bênção, o culto vai ser maravilhoso, vamos louvar, vamos adorar, vai fazer bem para você. Mas eu não quero, porque é o meu marido, é minha mulher. Bebê é chorão, já reparou? Minha esposa estava falando há pouco que viu um vídeo, no experimento que fizeram, e aí perceberam um detalhe. Quando o
pai e a mãe estão olhando, por exemplo, a criança cai, e o pai e a mãe estão olhando, a criança já abre, o pai e a mãe, eu vou ver, cai, já cuida. Aí fizeram outra experiência. O pai e a mãe estão lá, por exemplo, na frente da televisão, a criança caiu, o pai e a mãe nem ligou. E o bebê ficou olhando, viu que os pais não olharam, né? A criancinha pequenininha se levantou, ficou andando, e nem chorar chorou. Tem gente que espiritualmente é igual um bebê, né? Tudo chora, tudo reclama, bota a boca no mundo, né? Bota a boca no mundo. O comportamento de um bebê, de uma criança, por exemplo, quando está com outras crianças, como é? Às vezes o bebê, a criança, tem lá um monte de brinquedo, que nem brinca, está lá largado, mas se chega outra criança e vai lá e pega, arruma uma briga, sim ou não? É meu! Que egoísta, só quer para si, né? E começa ali o bate-boca. Paulo, falando nesse sentido, ele vai dizer em 1 Coríntios 3, 1 em diante: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos de Cristo. Com leite vos criei, e não me manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventuras carnais, não andais segundo os homens? O que é que Paulo está dizendo aqui? O comportamento revela a fase. O comportamento revela o nível de maturidade, se é um bebê, se está na juventude, ou se já cresceu, se já é adulto, né? Uma criança, a Bíblia diz, o mesmo Paulo vai dizer, nós temos que ser criança na malícia, mas adulto no entendimento. É nesse mesmo sentido que Jesus vai dizer, quem não for como uma criança. Como assim, pastor, como uma criança? Sem maldade, inocente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a pessoa nessa fase inicial precisa de cuidado, precisa de amor, precisa de afeto, e à medida que vai sendo alimentada, que vai sendo ensinada, não é? Você já viu, eu acredito que a maioria aqui é pai, é mãe, não é? Quando a criança, o bebezinho começa a andar, leva umas quedas, sim ou não? Mas se não deixar, se o pai e a mãe não deixar a criança ir, tentando até andar, ela não consegue andar nunca. Você já ensinou seu filho a andar de bicicleta? Nunca? Misericórdia. Sério? Nunca ensinou seu filho, sua filha a andar de bicicleta? Quando ele começou a andar e caiu, você deixou cair? Opa, eu deixava e dizia, levanta, para cair de novo, até aprender. Quando aprender, não vai cair mais, não é? E andar de bicicleta, uma vez que você aprendeu, nunca mais esquece, nunca mais esquece. Então, quem está nessa fase inicial, não é? No começo vai cair, no começo vai vacilar, mas cabe a quem está à volta não apontar o dedo e dizer, continua, vamos lá, Jesus perdoa. Ele continua te amando, não, eu não quero, será? Não, se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Ele tem uma obra na tua vida, ele começou uma obra, ele vai aperfeiçoar, vamos continuar na fé. Então o filhinho está na fase inicial, é o bebezinho na fé, precisa ser cuidado, precisa ser instruído, precisa ser ensinado. Mas depois vem a segunda fase, 1 João capítulo 2, né, versículo 14 agora, acompanhe comigo. A segunda parte do versículo, a parte B, diz assim, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Já venceste o maligno. Você pode ler junto comigo essa parte? Vamos lá, todo mundo junto? Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, essa fase do jovem, essa fase da juventude, é a fase intermediária. É nessa fase, né, que a pessoa já está firme e forte fisicamente falando, já tem uma alimentação mais forte, já é mais vigoroso, não é? Nessa parte, não é? O jovem tem coragem. A Bíblia fala de um monte de jovem, fala, não é, de José, de Samuel, de Davi, de tantos outros. Então, é nessa fase da juventude que começam já as responsabilidades. Nessa fase aí, a pessoa já começa a trabalhar. Quem começou a trabalhar cedo aí, levante a mão. 14 anos, 12 anos, oh, pastor, com 10 eu já trabalhava, pastor, com 7 eu já puxava o cabo da enxada. Pois é, né? Nos nossos dias, de uns 30 anos para cá, com 16 anos, já pode ter carteira assinada. Com 16 anos também já pode ter um documento que é fundamental para ser cidadão, que é o título de eleitor. Olha só, com 16 anos já pode ter título de eleitor, carteira de trabalho. É nessa fase da vida, né, que geralmente a pessoa se exercita, dá um vigor físico. É nessa fase da vida que a pessoa se alimenta bem. Jesus Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas diga comigo, de toda palavra que sai da boca de Deus.
é nessa fase também de juventude que há o alistamento militar. No nosso país só existe serviço militar obrigatório para homens, mas em Israel existe serviço militar obrigatório até para mulheres. Todos têm que servir no exército. E quando que é a fase do alistamento? Nessa fase de juventude, nessa fase dos 18 anos. Então, a pessoa espiritualmente que já está nessa fase, é a pessoa que já está espiritualmente mais forte. E ela compreende que a força não vem dela, a força vem de Deus. A pessoa já está entendendo que ela está em meio a uma batalha espiritual e é necessário se alistar no exército do Senhor, é necessário tomar posse da armadura de Deus, é necessário combater o bom combate da fé, como disse Davi lá no Salmo 144, Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Embora pareça uma redundância, não é? Está falando de coisas diferentes. Porque nessa fase aqui, Davi já entende, e ele era jovem quando foi ungido rei, entre aí seus 15 e 20 anos de idade, e ele compreende que tem batalhas que são físicas e tem batalhas que são espirituais. Por exemplo, quando ele é levado na casa do rei Saul, o rei Saul estava atormentado por demônios, Davi toca a harpa, quando toca e louva ao Senhor, os demônios vão embora. É Davi também que, entendendo essa verdade espiritual, vai escrever no Salmo 22 que Deus habita em meio aos louvores. É o Senhor também que vai dar força a ele para empunhar a espada e lutar diversas batalhas. A Bíblia vai falar de diversas batalhas físicas que ele lutou, seja lá a primeira mais conhecida contra o gigante, anteriormente contra o urso e o leão, depois contra Filisteu, Amonita, Moabita, tudo que é povo à volta, e teve muita vitória. Sabe por quê? Porque o Senhor era com ele, porque o Senhor dava força para ele. Liga para quem está orado, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que fortalece as nossas mãos, a nossa vida, o nosso coração. Nós temos que combater o bom combate, não podemos endurecer nem desanimar. A Bíblia deixa claro, diga ao fraco, eu sou forte. Mas a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. Encontramos na Bíblia várias promessas para os jovens. Encontramos o profeta Joel dizendo do derramamento do Espírito Santo, dizendo que os filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Revelação de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Temos o profeta Amós profetizando que os jovens, Amós 2,11, dentre vós levantarei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. O que era o nazireu? Depois você lê Números capítulo 6, era um voto que a pessoa fazia. Deus vai dizer assim: se alguém quiser se consagrar para mim, se alguém quiser se separar para mim, eu vou estabelecer as regras aqui. Tem que ser desse jeito aqui. E basicamente o voto do nazireu era não cortar o cabelo comprido, não tocar nada imundo e não beber nenhuma bebida forte. Basicamente era isso. Encontramos um monte de gente como Sansão, encontramos Samuel e vários outros que eram nazireus desde o ventre. A diferença desses dois exemplos, por exemplo, Samuel e o Sansão, desde criança, desde pequeno até a velhice, até morrer, é um dos poucos que a Bíblia não aponta como um pecado. Pastor, será que ele nunca pecou? Certamente sim, porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Só que as virtudes foram tantas, as virtudes foram tamanhas, que a Bíblia não aponta falta algum. Samuel compreendeu: eu sou resposta de oração, minha mãe orou por mim, minha mãe fez voto por mim. Ele crescia desde pequeno na juventude na presença do Senhor, foi um divisor de águas, o último juiz, e aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel. A mudança ali de governo para a monarquia. Ele vai ter uma vida exemplar, porque ele entendeu: eu sou nazireu de Deus. Diga para quem está ao teu lado: você tem que ser nazireu de Deus, consagrado ao Senhor. Qual a diferença entre Samuel e Sansão? Samuel entendeu, o Sansão não entendeu. Quando lemos a vida de Sansão, a mãe dele também era estéril, a esposa do Manoá, cujo nome nem é mencionado, não podia também a mãe dele ter filhos. Deus envia um anjo, é o anjo que avisa o propósito do nascimento daquela criança, que ele seria nazireu desde o ventre, para a mãe já se consagrar desde a gravidez. E o anjo deixa claro: ele vai livrar o seu povo da mão dos filisteus. Aí nasce o menino, cresce o menino, e quando lemos a vida de Sansão, embora cheio do Espírito Santo, no sentido de uma força sobrenatural, não vemos na vida dele o desejo de agradar a Deus. A vida inteira do Sansão, que a Bíblia relata de Juízes 13 até o 16,
Os desejos dele são sempre os dele, é para satisfazer a carne dele, é o que ele quer. Ele vai se casar com a mulher de outro povo, e Deus havia dito que não era fazer isso. O pai e a mãe dele dizem: não tem tanta moça aqui em Israel, para que você vai casar com a filisteia? Foi casado em outro povo, no inimigo. Lá, no outro povo, não é? A mulher dele vai ser tirada, ele vai lá, incendeia a seara dos filisteus, vai viver em guerra com os filisteus. Dali a pouco ele vai se relacionar com a Dalila, uma prostituta, porque ele não está nem um pouco interessado em fazer a vontade de Deus. Ele está interessado em usar o Espírito Santo para os desejos dele. Quando o inimigo cerca, não é? E a Bíblia diz que ele mata 1000 homens com a queixada de um jumento, ele se vê sedento, morto de sede, encostado numa rocha. Aí ele clama para o Senhor ter misericórdia, e Deus tem misericórdia, faz água brotar da rocha para ele beber, para ele se saciar. É Deus mostrando amor, é Deus mostrando cuidado, é Deus operando milagre. Mas ele não está interessado em fazer a vontade de Deus, em se consagrar, em cumprir o voto nazireu. Ele está interessado nos desejos dele. E assim não tem discernimento, embora força descomunal que vem de Deus, né? Lá nos braços da Dalila, a Dalila vai combinar com os príncipes filisteus, vai ser subornada, vai receber 1.100 moedas de cada um dos príncipes filisteus, 5.500 moedas, para descobrir o segredo da força de Sansão. E aí o Sansão é aquele que brinca com o pecado. Ah, Dalila, sabe qual é o segredo da minha força? Se fizer 7 tranças no meu cabelo, acabou a força. Aí a Dalila, botou ele para dormir, fez as 7 tranças, avisou lá. Quando os filisteus estão à porta, Sansão, os filisteus, ele se levantou e matou todo mundo. Depois a Dalila, muito sutilmente vai dizer: você está me enganando, você não me ama, você está me enrolando, fala a verdade, qual o segredo da tua força? Aí ele diz: se me amarrar com 7 cordas novas, acabou a força. Ela arruma 7 cordas, bota ele para dormir, amarra ele. Dali a pouco, Sansão, os filisteus! O camarada se levanta ali, estoura aquelas cordas, mata todo mundo. E aí ela diz a Bíblia que ela insistiu tanto, até que ele me descobriu todo o coração. E ele disse: se raspar a minha cabeça, acabou a minha força. A força não era o cabelo. O cabelo era só o símbolo, o cabelo era só o que representava o voto do nazireu. Mas ele, com suas atitudes, já tinha expulsado o Espírito Santo. Com as atitudes dele, ele expulsou, porque ele não quis ser consagrado a Deus, ele não quis se voltar a Deus, ele quis usar a força de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, para satisfazer os desejos próprios. Irmãos, é triste ver que está cheio de gente assim. Vivemos em dias de muita gente, a Bíblia avisa sobre isso. Jesus disse, os escândalos virão, mas ai daquele por quem vier. A Bíblia diz de falsos profetas, gente que por ganância fazem dos outros negócio. Está aí os estelionatários da fé, está aí gente vendendo tábua da arca de Noé por 10 mil reais, está aí gente dizendo: olha, eu tenho uma palavra aqui, manda o Pix aí, nós vamos fazer a campanha do Salmo 91, você vai mandar um Pix de 91 reais que eu vou mandar uma palavra, eu vou mandar uma revelação, que não sei o que. Os estelionatários da fé, os mercenários da fé estão aí aos montes, gente que usa o nome do Senhor, gente que usa o poder do Espírito Santo, porque Deus por misericórdia cura, liberta, transforma, opera maravilhas. Mas é estes mesmos que, quando chegar aquele grandioso dia, ouvirão da boca do Senhor: não te conheço. Mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu curei enfermos, eu operei maravilhas. Vai ouvir da boca dele: não te conheço. O Sansão vive uma vida inteira assim. Os filisteus chegam, ele não tem mais força, porque o Espírito Santo já tinha saído dele, e a força não vinha dele, vinha do Espírito Santo. Os filisteus o prendem. Qual é a primeira coisa que os filisteus fazem? Arrancam os 2 olhos, porque espiritualmente ele já estava cego, ficou cego fisicamente também. Ele é levado para um calabouço, para uma moinha, ele fica lá girando, empurrando a moinha, todo dia. Trabalho de jumento, trabalho de animal. Esse era o trabalho que colocaram ele para fazer, todo dia. Aí um belo dia, os filisteus, celebrando a vitória, mandam trazer o Sansão para fazer dele palhaço, para fazer dele chacota. E o tempo já tinha passado. Por que, pastor, o tempo tinha passado? Porque a Bíblia diz que o cabelo dele cresceu um pouquinho. E ali no último instante de vida, ele vai clamar a Deus, vai clamar a Deus, e Deus o dá força para derrubar aquelas 2 colunas. A Bíblia diz que ele pede para alguém levar ele nas colunas do templo, e ele clama, e ele vai derrubar aquelas colunas,
E diz a Bíblia que morre mais gente na sua morte do que ele matou mais gente quando morreu do que quando estava vivo. Mas custou a vida dele. Custou a vida dele também. Precisaria chegar a isso? Não, mas ele não entendeu. Querido, querida, tem promessa para o jovem, e tem promessa de ser consagrado a Deus, e tem outra promessa lá em Isaías também, que diz assim, né? Os jovens se cansam, se fatigam, os jovens até caem, mas diga comigo, aqueles que esperam, levante a mão direita e declare, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Aleluia. Deus tem renovo para você, Deus tem fortalecimento para você, mas você tem que entender, eu sou do Senhor, eu sou nazireu de Deus, eu vou ter vida com Deus, eu vou estar na presença do Senhor. Então a fase aí da juventude é a fase intermediária, é a fase das decisões importantíssimas. Por exemplo, naturalmente falando, é na juventude que se escolhe a profissão que se vai, né? O trabalho. É geralmente na fase da juventude uma das decisões mais importantes da vida. A primeira delas, de todas, sem sombra de dúvidas, é entregar a vida para Jesus. E a segunda decisão mais importante é a pessoa com quem se vai dividir a vida, ou seja, o marido, a esposa. São decisões importantíssimas. São decisões que têm que estar debaixo da direção do Senhor, não é? Da orientação de Deus. Lembro-me como hoje, há uns anos atrás, né, ainda nessa fase intermediária da juventude, eu recém-convertido, namorava uma moça muito bela, filha de uma macumbeira. E uma das primeiras vezes que o Espírito Santo falou comigo foi para dizer, larga essa moça. E eu não queria largar, porque, né, o homem vai por aquilo que vê, a mulher por aquilo que ouve. E o jovem, e digo sempre, hormônio não se converte, tá? Hormônio se converte. Na fase da juventude é a fase que os hormônios estão à flor da pele. O hormônio se converte, não. Era aparência. Mas depois de relutar alguns dias, eu dei ouvidos à voz do Espírito Santo e larguei a moça. E aí aquilo ficou no meu coração. Por que o Senhor mandou largar? E eu fui falar com o pastor, pedi orientação para o meu pastor, ele me orientou, à luz da Bíblia, que tem esse negócio, fica como fica com é namoro, noivado, casamento. Namoro é para conhecer, noivado é para firmar o compromisso, e casamento é para consumar a vida dois dali diante, debaixo da presença de Deus. Eu entendi aquilo. E aí eu comecei a orar, Senhor, o Senhor não quis aquela, então prepara aquela que vai ser minha namorada, minha noiva, minha esposa, mãe dos meus filhos. E Deus preparou, e para a honra e glória do Senhor está ela aí agora, e está os 3 filhos para a honra e glória do Senhor. No meio do caminho teve acidente, a gente foi atropelado, ela perdeu a perna, mas aquilo que Deus me prometeu, Ele cumpriu, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Quando decidimos colocá-lo em primeiro lugar, Ele honra a nossa fé. Então, tome decisões depois da resposta do Senhor. Não tome decisões, né, segundo a tua vontade e o teu desejo, porque aí você vai assumir o risco. À medida que a pessoa toma a decisão de si mesma, Deus não tem compromisso nenhum com ela, porque ela tomou a decisão. Tem um ditado que diz, não adianta chorar pelo leite derramado. Então ora antes. Uma das coisas que Davi entendeu para ter êxito na vitória, nas batalhas, era primeiro consultar a Deus. Eu devo ir? O Senhor vai me dar a vitória? Se Deus dissesse vai, ele ia para cima. Podia ter 400 homens e o inimigo um exército gigantesco, mas ele sabia, Deus já me deu a vitória, Deus é comigo. E levante a mão e declare graças a Deus por Jesus Cristo que me dá a vitória. Mas tem que lutar, tem que batalhar, tem que combater o bom combate da fé. Não pode escurecer, não pode desanimar, não pode retroceder, tem que avançar na fé. Note que é na fase da juventude que a alimentação, não é mais forte. O bebezinho começa no leite do peito, depois do tempo vai lá para o NAM, para o Nestrogênio, para o mingauzinho, né? Até chegar no feijão com arroz demora, sim ou não? Os jovens aí já comem bem, né? Lá em Natal passamos uma igreja, né, pastora Mara? Tinha lá umas criancinhas assim, jovenzinhos, de 2 metros de altura. Ah, aqueles meninos comiam, viu? Jesus amado. Um de 1,98 e o outro 2,04 metros. Uns armários. Um tinha 15 e o outro tinha 16. 2 irmãos eram voltar também no louvor. Pensa que os meninos comiam, viu? Aqui em Carapicuíba tinha um jovenzinho, já não de tal alta estatura, né, pastor Amaro? Um moreninho baixinho, tem uma turma ali que sabe quem é, cabelo enroladinho, trabalha com mármore, desse tamanho assim, não é 60, mas come que eu falei, Jesus do céu. Porque na fase da juventude come muito, que queima muito, trabalha, faz força, né? Aguenta comer. A dieta muda,
mas tem que comer. E a palavra diz, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas João escreve para os filhinhos, João escreve para os jovens, né? E o jovem entendeu, eu sou forte, porque o Senhor me dá força. Eu já venci o maligno, porque o Senhor me dá vitória. Você pode levantar a mão e declarar, é o Senhor que me fortalece. Levanta a mão e declara, e é do Senhor que vem a minha vitória, em nome de Jesus. O jovem já entendeu isso. O jovem já entendeu, eu vou lutar e vencer, porque Deus é comigo e Ele vai à minha frente e me dá vitória. Mas João escreve ainda para a terceira fase, não é a terceira etapa. Antes que alguém pense, pastor, é terceira idade? Não, não é terceira idade, não, irmão. Embora digam por aí que a vida começa aos 40, aos 50, aos 60, não sei. Pais aqui, né? 1 João 2,13 diz assim: pais, escrevo-vos porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Versículo 14, a primeira parte: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Note que João repete 2 vezes: os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é aquele que é desde o princípio? Diga comigo, Deus. Então vamos entender aqui, os pais, estamos tratando aqui de pessoas que, se é pai, já casou, já tem filho, né? E se já casou e tem filho, tem responsabilidade com a família, porque cresceu, porque amadureceu. Os pais têm que amar, os pais têm que cuidar, ensinar o caminho que o filho deve andar. O pai tem que prover o alimento, né? É o pai que sai cedo para trabalhar. Dá para pedir para uma criança de 2 anos de idade, acorde 6 horas da manhã, esteja aqui no máximo 6h15 na estação, pegue o trem, desça lá no centro de São Paulo, vá trabalhar das 8 até as 5, eu quero dinheiro na minha mão. Dá para fazer isso para uma criança de 2 anos de idade? Agora um adulto, é ele que tem que acordar cedo, é ele que tem que ir para trabalhar, é ele que tem que passar no mercado e comprar comida e trazer e fazer e dar na boca da criança. Está entendendo o nível de responsabilidade? A diferença, não é? Eu quero ler com você, por gentileza, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Note que no versículo 12, né, se você puder voltar aí no versículo 12, e vai aparecer aqui na tela também, está escrito: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne ensinado aos seus primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. O que é que o texto está dizendo aqui? Já tem anos e anos de igreja, já era para estar dando aula, já era para estar ensinando, já era para estar sendo um pai para os outros, mas está na fase do leite ainda, não avançou. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço adulto de cabeça branca que é irresponsável. Conheço gente adulto, por exemplo, casado, que quer levar a vida de solteiro. Se quer levar a vida de solteiro, quem vai casar? O camarada quer sair e não quer prestar conta para a esposa. A mulher quer sair, então não casa. Simples assim. Quer ter segredo com o outro? Meu irmão, seu marido, sua mulher tem que ter sua senha do celular, tem que ter sua senha de banco, tem que saber tudo. Tem que ter segredo não, porque a Bíblia diz que os dois têm que ser uma só carne. O casamento tem que ser de verdade, não de fachada, ou então alguma coisa está errada. Então o texto está dizendo: quem precisa de só de leite não cresceu. Aí depois o versículo 14 nós lemos aqui, né? Ali fala do alimento sólido. Aí o 14 diz: mas o alimento sólido, comida grossa, não dá para dar, por exemplo, para um bebê uma feijoada. Dá para dar uma feijoada para um bebê? Não matar, não. Matar, porque é pesado, É pesado, a comida é pesada. Dá para dar, quem gosta de baião de 2? Alguém já comeu baião de 2? Sabe o que é isso? Você nem deve que é. É comida forte, não. Dá para dar isso para um bebezinho? Claro que não. Comida forte é para quem aguenta. E aqui o texto diz: o alimento sólido é para os perfeitos. Quando o texto diz aqui perfeito, se você quiser anotar, anote aí do lado, Filipenses 2,14, Paulo vai dizer assim, não que eu seja perfeito, nem que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. A Bíblia nos diz um aperfeiçoamento constante. Perfeito, plenamente falando, é só Deus. Mas eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que avançar, eu tenho que progredir, nós temos que avançar, nós temos que ser aperfeiçoados. Meu irmão, compreenda, a Bíblia fala muito de comida. Preste atenção, isso é seríssimo. O primeiro pecado, qual foi o meio pelo qual o pecado entrou? Comida.
Como assim, pastor? Deus disse, vocês podem comer de todo o fruto das árvores que estão aqui, mas no dia que comer desse fruto, dessa árvore, certamente vai o quê? Qual foi o meio pelo qual o pecado entrou? Comida. Encontramos na Bíblia um Esaú que era profano, que trocou o direito da primogenitura por um prato de comida. Encontramos a primeira tentação de Jesus no deserto. O meio foi qual? Comida. Tu és o Filho de Deus? Diga essas pedras que se tornem em... Então a comida fala bastante, não é? Fala bastante. Tem gente, não é, que por comida mata. Tem gente que por comida faz um monte de coisa. Eu amo minha esposa, ela é linda, maravilhosa, sabe? Eu brinco com ela, hoje ela está de marshmallow, linda e maravilhosa. Ela é um amor de pessoa. Mas se ela ficar sem comer, o rosto muda, a fisionomia. Aquele sorriso solar que ela tem, some. Aquele doce perfume de uma rosa, quando está sem comer, o negócio fica bonão, né? Tem gente que é assim, tem outros que não, né? Tem outros que não têm isso tudo por comida. Mas compreenda, aqui nós estamos falando do arroz e feijão literal, tá bom? Aqui estamos falando de comida espiritual. E lembrando que até a questão da comida literal, Deus estabeleceu e Deus espera que eu e você jejuemos. O jejum, Deus espera que seja um hábito na nossa vida, e é jejum de comida, tá? Embora tenha gente, pastor, estou fazendo jejum de rede social, joia. Estou fazendo jejum de tecnologia, joia. Mas na Bíblia, jejum é de comida, tá? Esse é de comida, é não comer, é deixar de comer, é deixar de comer comida, não é? Jejum é para quem tem fome do Todo-Poderoso. Se abre mão da comida literal, porque ele tem coisas que você só vai viver com o teu hábito de jejuar. Tem níveis na presença de Deus que só chega quando jejua mais. Tem níveis de revelação e de entendimento que é só quando você deseja ir mais íntimo e mais próximo, e aí Deus vai ver o desejo do coração. Mas voltando aqui, então perfeito é no sentido de aperfeiçoar. Mas continuando, estou no versículo 14, Hebreus 5,14. Os quais, em razão do costume. O que é um costume? É algo que já está entranhado na nossa vida. É algo que faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho o costume de tomar banho pela manhã. Tenho o costume de escovar os dentes. Você tem costume de fazer essas coisas também? Tomar banho, escovar os dentes? Então já faz parte da sua vida. Mas eu tenho o costume de toda manhã também pegar a palavra, ler um texto, né? Orar. Tenho até mandado para você também. Você tem recebido? Se não tem, passa o teu número para a pastora Neuza, eu entro em contato. Se você quiser, eu mando devocional para você todo dia, não é? Costume é algo que faz parte da nossa vida. Mas o texto diz assim, em razão do costume. Em primeiro lugar, costume se alimentar com comida forte. Uma pessoa, não é, que, por exemplo, o jejum é um hábito, sim, precisa ser um costume na nossa vida, mas é intervalado. Faz um jejum no período, não é, depois do período, não dá para ficar a vida inteira jejuando. Você já viu aquele ditado que diz, saco vazio não para em pé, não é? Precisamos de alimento. No livro dos recordes está registrado o recorde de um homem que jejuou quase 400 dias, pouco mais de um ano, sem morrer, não é? É o livro dos recordes. Mas quando nós vamos comer, hoje em dia estamos diante de uma indústria alimentícia violenta, violentíssima. E hoje em dia, se você não tomar cuidado, você vai pagar caro para comer veneno, porque as comidas estão aí várias adicionadas em uma série de coisas, é adoçante, saborizante, uma série de coisas. Se não tomar cuidado, né, o câncer está aí e mata mais de 30 mil pessoas por ano e tem câncer desde a cabeça até o pé. E uma série de alimentos são altamente cancerígenos. Tome cuidado com sua alimentação. Mas voltando aqui, então tem o hábito de se alimentar, mas além do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você pode declarar comigo? Sentidos exercitados. Quais são os sentidos? Deus nos fez com sentidos, não é? Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses 5 sentidos naturais que Deus nos deu são fundamentais para a nossa vida, sim ou não? Sim. Na vida de quem respondeu, lhe faria falta os 2 olhos ou não? Sim. Faria falta a audição, não ouvir nada? Sim. Faria falta não ter os 2 braços? Sim. Sem dúvida, precisamos, o nosso corpo é funcional, Deus nos fez de maneira funcional, mas esses sentidos que são físicos, eles também precisam ser exercitados espiritualmente falando.
Precisamos ter os sentidos espirituais exercitados. E é disso que o texto está tratando. Se eu me alimento de uma boa comida, uma comida saudável, eu vou ser forte. E que comida nós estamos tratando aqui? E a comida, a palavra de Deus. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se eu me alimento bem, espiritualmente eu vou ser forte, não é? Se a pessoa se alimenta mal, conheço casos de jovem que passou 2 anos, de manhã, de tarde, de noite. Sabe qual era o alimento? Uma latinha de Coca-Cola e um biscoito recheado. Café, almoço e janta. Só 2 anos. Sabe o que rendeu isso? Taxas altíssimas de triglicéridos, colesterol e uma diabetes. Estou falando de jovem, né? Se a pessoa se alimenta mal, não vai ser saudável. Agora, se a pessoa se alimenta bem, ela vai ser saudável, ela vai ter força, vai ter vigor. Mas o texto diz que precisa ser costume exercitar os sentidos. Então vejamos aqui quais sentidos. Em primeiro lugar, a visão. A Bíblia diz, em Efésios 1,18, que é o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso entendimento. A visão fala de muita coisa, não é? Porque a visão, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Encontramos um profeta Eliseu, que quando está cercado pelo inimigo e o seu auxiliar, o seu ajudante treme de medo, ele vai orar e dizer: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu, e ele viu, e viu o que? Carros de fogo, os anjos em volta do profeta. Oh querido, quando Deus abre a visão espiritual, você vê o Senhor à sua volta, como Estevão vê a glória do Todo-Poderoso, tem certeza que o Senhor está contigo, não tem a menor dúvida. Mas a visão também, né? O inimigo trabalha para cegar. Está escrito, né? 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cega os olhos. A Bíblia diz em Gênesis 3,7: vendo a mulher que o fruto era bom, agradável, desejar, falar com ele. O Davi viu a Batseba tomando banho lá, gostou do que viu, mandou saber quem era, mandou trazer. Tome cuidado. Jesus disse: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem trevas, o corpo todo estará em trevas. E a Bíblia, você sabe que a Bíblia traz várias comparações com o animal, né? Compara a gente com o animal. Qual é a comparação que repete diversas vezes na Bíblia? Que o Senhor é o pastor e nós somos o que, igreja? Ovelhas. Mas compara com ovelha. Tem comparação com bode, tem comparação com porco, não é? Tem comparação com cachorro e tem comparação com águia também. A águia é das mais de 10 mil espécies de aves a que voa mais alto. Eu e você temos, né? Vou dar um exemplo bem simples, uma lente só. Eu não sei aqui o seu celular, que modelo é, mas hoje, via de regra, todos os celulares, a maioria tem 2 câmeras, 3 câmeras. Mas você já teve um celular de uma câmera só? Só tinha uma câmera atrás. Hoje tem celulares que tem 4 câmeras. Só para você entender mais ou menos, nós temos como que uma câmera só aqui no olho. A águia tem 4. Tem aparelhos celulares que conseguem dar um zoom na câmera de 100 vezes. A águia tem esse zoom natural. A águia consegue a 6.000 metros de altura ver um rato de 10 centímetros, ver um peixe de 10 centímetros descer num voo rasante e agarrar com as garras. Então, quando a Bíblia compara nesse sentido de visão, a Bíblia nos compara com a águia. E levante a mão e declare: Senhor, me dá essa visão, me dá essa visão espiritual. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver. Aleluia! Então tem que exercitar para ter a visão espiritual. Para isso tem que orar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Mas, presta atenção, além da visão, nós temos também a audição. A audição. Tem gente que tem um ouvido muito apurado, tem gente que não tem um ouvido tão bom, né? Você sabe que Deus nos fez e Ele projetou a cera no ouvido, e a cera é uma proteção para o nosso ouvido, para proteger o tímpano. E aí nós temos que limpar constantemente, não é verdade? Com cuidado, que se colocar de uma cotonete, machuca, enfim. Mas tem gente que produz mais cera e tem gente que produz menos cera. Eu produzo muita cera. E há uns anos atrás, estava tanta cera e não dava para ver, né? Por fora aqui estava tudo limpinho, mas era lá dentro. E aí eu já não ouvia bem.
fisicamente falando. E aí minha esposa, quando ia falar comigo, alguém que estava perto, eu falei, o que você está falando? Está falando para dentro, fala alto, eu não estou ouvindo não. Aí um belo dia minha esposa, amor, eu acho que tem muita cera no seu ouvido. Eu falei, não, mas está limpo, olha aqui. Ela olhou, ela falou, então a gente precisa passar no médico para fazer a limpeza lá dentro. Eu falei, então vamos lá. Marquei lá uma consulta, e aí o médico veio lá com um jatinho, colocou aquele negocinho aqui do lado, que é tipo uma bandejinha, né? E soltou o jatão. Tum! Saiu um negócio, parecia uma ervilha, você acredita nisso? Nossa! Mas na hora que ele limpou meus ouvidos, que abriu, meu Deus, parecia que tudo assim estava um barulho. Imagina assim, o volume baixo dessa altura. Imagine o volume dessa altura. Nossa, chega por os ouvidos. Na hora que eu vim para o carro com ela, ela só na hora de fechar a porta, eu amor devagar. E ela não deixou encostar a porta. Os carros passando era um barulho, porque eu não estava ouvindo, agora estava. Agora estava ouvindo. Meu irmão, tem gente que espiritualmente é surdo. Tem gente que espiritualmente endureceu os ouvidos de uma tal maneira que não ouve o Espírito Santo. Não é por acaso que a Bíblia vai falar muito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nas 7 cartas que Jesus manda João escrever, tem a mesma coisa: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ouvir. Jesus disse, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz. Você sabe que no mundo está cheio de vozes por aí. E a Bíblia fala muito sobre isso. Outro dia, Deus permitindo, eu prego só sobre isso. Tem a voz do mexeriqueiro, do fofoqueiro, que a Bíblia diz para não ouvir. A Bíblia diz para não ouvir a voz da multidão para o mal. A Bíblia diz que a voz do Senhor, depois você lê o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é viva, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. E nós temos que ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de quem? Do Senhor. Tem gente que ouve a voz do falso profeta, do mentiroso, do enganador. Nós temos que exercitar, não é? E como é que começa? Com a instrução, como o jovem Samuel, não é? Ele ainda não entendia, nem discernia, nem conhecia a voz de Deus, por isso pensava que quem falava com ele era o profeta Eli, e ele vai lá, Senhor, o senhor está falando comigo, senhor Eli? Não estou não, vai dormir. Foi segunda vez, não sou eu não, mas se você ouvir terceira vez, nem volta mais aqui, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo, você quer ouvir a voz do Todo-Poderoso, ele quer falar tanta coisa com você, mas o teu ouvido tem que estar aberto, e o ouvido espiritual exercitado para ouvir a voz dele e discernir. Presta atenção, porque do mesmo jeito que o Espírito Santo quer falar com cada um e fala através da pregação, e como ele faz algo tremendo, né? O mesmo pregador, com a mesma palavra, mas ele aplica de maneira diferente a cada pessoa. Ele fala uma coisa com cada coração. Mas preste atenção, o inimigo, ele também quer falar, e também quer, encher os ouvidos. Mas à medida que a pessoa cresce, se torna adulto na fé, exercita os sentidos, ela vai discernir. E quando o inimigo falar, e fala, falou com Jesus. Jesus deu ouvidos? Jesus aceitou, acatou, obedeceu? De maneira nenhuma. Ainda disse, vai de Satanás. E a Bíblia diz que o diabo foi até a ocasião oportuna. Se o diabo não deu moleza para Jesus, você acha que vai dar moleza para você? É você que tem que exercitar os seus sentidos, né? É você que tem que estar aqui com o ouvido afinado, para que na hora que o chocalho da serpente tocar, você ouvir de longe. Está rondando aqui, você ouvir de longe. Na hora que o sibilo da serpente chegar ao pé do ouvido, eu te repreendo, Satanás, saia. Discernimento. Não cair no erro que o Ananias e a Safira caíram. A questão nunca foi a doação, recurso, dinheiro. Deus precisa de dinheiro, Deus não tem conta para pagar, Deus não tem nada, Deus não tem nada. Eles viram o Barnabé ofertando lá o imóvel, e aí resolveram fazer a mesma coisa, mas antes venderam, pegaram o dinheiro, e o diabo vem e diz, para que você vai dar isso tudo? Leva só uma parte. E eles ouviram. E o Pedro foi cheio do Espírito Santo e disse para aquele casal, por que vocês deixaram Satanás encher o teu coração? O diabo é enganador, é mentiroso, é falsificador, é adulterador, então ele nunca vai falar para o bem, ele sempre vai falar para o mal. E você que temos que ter discernimento, exercitar os ouvidos espirituais. Mas além de visão, além da audição, nós temos também olfato, o cheiro, não é?
O cheiro. E é tão bom sentir um cheiro de um bom perfume. Sim ou não? Você gosta? Quem gosta aí? Embora tem marca de perfume aí fazendo cada propaganda, né, pastora Neila? A pastora Neila estava contando isso pela manhã de uma propaganda aí. Misericórdia, o perfume é muito bom, mas a propaganda é péssima. Tem gente aí que as propagandas deles. Mas com o olfato, nós sentimos o cheiro, né, de um bom perfume, o cheiro, né, das coisas à nossa volta. Mas já lhe aconteceu alguma vez, porventura, de estar andando na calçada, ou de carro, ou de moto, e o caminhão do lixo parar na frente assim, e sai aquele bafão? Desagradável, né? Desagradável. Quando nós exercitamos o olfato espiritual, nós discernimos aquilo que é cheiro, perfume, agradável, daquilo que é fedor, daquilo que é odor, daquilo que é podridão. E aí discernimos não só de quem está à nossa volta, discernimos em nós. Por exemplo, já aconteceu num dia quente, não é? Você ficar todo suado e começar porventura algum tipo de mau odor, embora que hoje os desodorantes são aí, violentos. Mas já aconteceu de você perceber, preciso tomar um banho, mas você sabe que tem gente que não percebe isso. Tem gente que está ali sujo, fedorento, mas nem percebe. Às vezes nem de banho gosta, né? Quando o olfato espiritual está apurado, sentimos tanto o perfume à volta, quanto em nós mesmos. Discernimos: que vacilo que eu dei, eu tenho que me arrepender. Porque a Bíblia diz que o pecado vai até as narinas de Deus como perfume, como podridão. E aí você diz: Senhor, eu me sujei, eu me contaminei, eu preciso tomar um banho. E tomo banho no que? Ele é comigo no sangue de Jesus. E aí toma o banho, tira a veste suja, lava as vestes no sangue de Jesus, e aí agora tem que ter um bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo vem com a presença dele. Tem muita fragrância, humanamente falando, que é muito boa, maravilhosa, mas espiritualmente falando, só tem uma fragrância. Diga comigo: e a presença do Espírito Santo na nossa vida, para exalar o bom perfume do Todo-Poderoso, para você ser um cristão cheiroso. E é cheiroso, não é pelo perfume da Boticário, do Avon, da Cigadana, é cheiroso pelo Espírito Santo que habita em você. Aleluia! Então nós temos que exalar o bom perfume de Cristo e não o odor do pecado. Mas temos visão, audição, olfato, temos também o paladar, né? Sentimos o sabor. Já lhe aconteceu alguma vez de ter uma gripe ou algum tipo de enfermidade ficou sem o paladar? Já lhe aconteceu? Quando eu tive Covid, em 2021, eu perdi o paladar. Em uma semana, acredito eu que perdi uns 10 quilos. E passei sem comer nada a semana inteira, não é? Perdi o paladar, não sentia gosto de nada. Eu lembro que na época minha sogra cuidou de mim e minha esposa, porque os dois tiveram Covid na mesma semana. E lembro que eu comi, acho que um pão e tomei um suco de laranja, mas não senti gosto de nada. É muito ruim não sentir o gosto das coisas. E Deus criou os alimentos e criou de uma maneira tal para saboreá-los. É obviamente, claro, com entendimento, já falei muito de alimentos, né? Deus cria, por exemplo, né, as frutas de várias cores, texturas e sabores. Quem gosta de fruta aí? Alguém gosta de fruta? Melão, mamão, melancia, laranja, banana. Quantas cores, quantos sabores, quantas texturas, não é? E quando se tem um paladar mais apurado, você consegue diferenciar. Inclusive, por exemplo, as frutas todas já tem açúcar natural, que é a frutose, já tem açúcar natural. Então uma salada de fruta só com fruta já é uma delícia, já vem doce. E quem tem um paladar apurado consegue, não é? Estou comendo aqui é maçã, aqui é banana, além de ver, né? Mas pelo gosto consegue sentir o que está comendo. Uma pessoa que não tem um paladar um pouco mais apurado, pega a salada de fruta e taca leite condensado dentro aí. Aí só sente o gosto do leite condensado. É doce em cima do doce, né? Espiritualmente falando, tem gente que não tem o paladar apurado. Vivemos em tempos de fast food. Fast food em inglês é comida rápida, não é? As lojas do Ingredança, as coisas aí, né? Que é agradável ao paladar, mas é um veneno aqui dentro. É gostoso? É, claro que é. Na boca não é delícia não.
Na boca é uma delícia o sanduichão, na boca é uma delícia o milkshake, as batatas. Na boca, aqui no paladar é uma delícia, mas aqui dentro é a bomba. Aqui dentro é a bomba. Espiritualmente, tem gente que vive de fast food. Tem diversos ministérios por aí que servem fast food para as pessoas. Não tenho nada contra o louvor, o louvor faz parte do culto. Começamos com o louvor, no decorrer do culto louvamos. Agora, passar 1h30 louvando e 10 minutos de pregação, está servindo fast food, está servindo uma coxinha rapidinho para o povo. Não, querido, tem que ter louvor no culto? Claro que tem que ter louvor. Tem que ter louvor, tem que ter oração, claro, tem louvor, tem que ter oração, tem que ter oferta. Mas o tempo maior, diga comigo, é para a palavra. Diga comigo, porque a palavra é o alimento. É a palavra que vai nos alimentar. É a palavra que vai nos fortalecer, que vai nos revestir, que vai nos limpar, nos purificar, nos ensinar. Agora eu tenho que estar com o paladar apurado. Uma pessoa que vive de fast food não quer voltar para arroz e feijão, não. Lhe recomendo que assista um vídeo no YouTube, se não tiraram, até uns anos atrás não tinham tirado. Tinha um vídeo chamado, o título do vídeo, A Dieta do Palhaço. E nesse vídeo tem uma loja aí de fast food, que é uma rede mundial, gigantesca, né? E aí, certa feita, um moço, um jovem, quis provar que se uma pessoa só come o que vem naquela loja, arrebenta a saúde. E aí esse moço, 30 anos de idade, auge da forma física, saudável, se reuniu lá com vários médicos, né? Médico de tudo que é área, fez uma bateria de exames e todos os exames provaram, camarada 100% saudável, não tinha uma doença, nada. E aí ele acertou com esses médicos e fazer o acompanhamento, porque durante 30 dias ele só ia comer e beber, porque aquela loja daquela rede gigantesca mundo afora vendia. Em uma semana, o camarada já tinha aumentado 8 quilos. Em uma semana já era visível as alterações de colesterol, de triglicéridos. Resumindo, para que você veja o vídeo depois se quiser, em 30 dias ele gerou um estrago na saúde dele que demorou 8 anos para ele voltar como estava naquele mês anterior. 8 anos. Tamanho foi um estrago de 30 dias daquela alimentação. Meu irmão, o que tem de cristão que entende errado a Escritura? Porque tem gente que ensina errado. Já ouviu falar do pregador Danal, não? Meu Deus, quem ouviu, diga eu. Quem não sabe nem quem é, diga eu. Depois você assiste o vídeo, não é? Você já ouviu aquele louvor que diz assim: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. O que é nau? Nau é navio. Nau e navio são sinônimos, igual 6 e meia dúzia. Qual é a síntese do louvor, a ideia do louvor? Entrega a sua vida na mão de Jesus, deixa ele estar no barco da sua vida, ele vai dirigir e tudo irá bem. A ideia do louvor é essa, a mensagem do louvor é essa. E aí, nesse vídeo, está lá uma banda louvando esse louvor, uma multidão gigantesca lá louvando. E aí o vocalista: cadê o pregador? Vem cá, pregador, toma aqui. E dá o microfone para ele. Vem lá, meu irmão. Bibliona debaixo do braço, pegou o microfone e em bom som e alta voz: eu vim aqui hoje para pregar sobre o valente Davi, mas eu ouvi os irmãos cantando esse hino, eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre o Danal, porque o Danal era um cabamacho, o Danal era um homem valente, o Danal era um homem de fé. A Bíblia diz, eu não sei o que está escrito, mas você tem que imitar a fé do Danal. Diziam para ele: solta o cabo, e ele não soltava, e a multidão. O camarada pregando groselha. A Bíblia diz onde o Senhor está escrito. A ordem é: prega a palavra, ensine a palavra. Paulo dá ordem a Timóteo: pregue para que você seja salvo e os que te ouvem sejam salvos. Pregue para que todos sejam sãos na fé, porque a Bíblia diz que gente fraca, doente, morto. Oh, querido, os pregadores da nau estão aí aos montes, os estelionatários estão aí aos montes, mas Deus quer nos alimentar com a palavra viva dele, porque essa palavra é espírito e vida, é palavra de vida eterna, e é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos edificar, para nos consolar, para fortalecer o nosso coração. Visão, audição, olfato, paladar. Qual é o último sentido? É tato. Você sabe que com as mãos fazemos muita coisa, né?
As mãos são fundamentais para tudo. São fundamentais. Precisamos das mãos, é uma parte vital do corpo. Eu preciso da mão para segurar o microfone, eu preciso da mão para lavar o rosto, para escovar o dente, para tomar um banho, para comer, não é? A mitologia grega nos conta a história do rei Midas. O rei Midas recebe o que na cabeça dele a princípio parece ser uma benção. Tudo que ele toca vira ouro. Só que dali a pouco ele percebe que aquilo era uma maldição. Sabe por quê? Porque ele pega o talher para comer, vira ouro. Ele pega uma maçã, vira ouro. Dá para comer ouro? E aí ele percebe que mesmo que tudo que ele toca vira ouro, ele não consegue comer com as próprias mãos. Ele depende de alguém para colocar comida na boca dele. Ele depende de alguém para colocar a água na boca dele. Compreenda, né? Com as mãos fazemos muita coisa. E com as mãos nós conseguimos, por exemplo, apertar a mão de alguém, saudar, uma saudação, não é? Aperta a mão. Com a mão, com o braço, melhor dizendo, conseguimos fazer um gesto que é muito precioso. Dê comigo um abraço. Misericórdia, irmão. Quem está vivo, diga eu. Quem está dormindo, diga eu. Diga com os braços. Eu posso abraçar. Eu tenho tato espiritual. Porque tem gente que não tem. Tem gente que não tem tato espiritual, não. Se isola, se aparta. E essa pandemia, então, ultimamente, nos últimos anos, potencializou o negócio a 10ª potência. Porque veio o raio da pandemia. Qual foi a orientação para todo mundo? Se afasta. 2 metros de distância. Não toca ninguém, não toca ninguém, porque o negócio transmite. Veio o chamado isolamento social. E tem gente até hoje vivendo o reflexo da pandemia. Tem gente que antes da pandemia já não tinha o hábito de demonstrar afeto e carinho. Demonstra-se afeto com tato. Vou lhe contar uma história rapidinho. Minha esposa e eu, Deus colocou em nosso coração, desde a chamada pastoral, para abraçarmos as pessoas. Porque Jesus andava junto, comia junto, dormia junto, acordava junto, com os 12, né? E aí, desde a primeira igreja que passamos, costumamos sempre abraçar a todos. Inclusive, logo mais eu para a porta para te abraçar. E passamos numa igreja lá em Natal, tinha uma senhora, uma diaconisa. Uma senhora, na época, 65 anos de idade. E aí, uma obreira exemplar, chegava cedo na igreja, já ia cuidar, né, do que tivesse para fazer, se tivesse que alinhar cadeiras, se tivesse que limpar banheiro, o que tivesse para fazer, ela veio fazer. E aí chegamos lá e fomos abraçar ela. Não, pastor, eu não gosto de abraço. Eu falei, mas eu gosto. Aí ela, não, mas não gosto não, não quero não. Eu falei, eu quero, dá aqui um abraço. E fui abraçar ela com as 2 mãos assim. Ela foi ver quem dá um abraço. Não, pastor, eu não gosto não. E ele não gostava. E eu falava, mas eu gosto de abraço. Todo dia, minha esposa e eu chegávamos na igreja, ou se ela chegasse depois, a gente abraçava ela e dizia que não gostava. Aí um dia o Espírito Santo me pegou, aí eu falei um negócio com ela. Eu falei, ela não queria abraçar, mas eu não quero, mas não queria mesmo. Não queria se afastar, ela baixava a mão. Eu falei para ela, o negócio é o seguinte: a senhora tem idade para ser minha mãe, mas aqui na igreja, abaixo de Jesus, a maior autoridade sou eu. E a partir de agora, quando a senhora chegar, a primeira coisa, não é pegar vassoura, não é pegar rodo, não é ver copo descartável, a primeira coisa, vá na minha sala, bata na porta, se estiver aberta, a senhora chama, porque eu quero um abraço. Ah, não sei o que eu falei, não tem conversa, obedece! Nesse tom, sim senhor. E aí começou e era visível na cara dela a raiva. Foi por obediência, mas era uma mulher de Deus obediente, né? Foi, e aí minha esposa e eu abraçando, todos os dias, e os dias foram passando. No começo ela chegava, ô pastor, e ia para o abraço dela. Aí à medida que os dias foram passando, daqui a pouco ela já começou a levantar as mãos, e abraçar também. Olha, aí foi abraçando, e aí dali a pouco, ô pastor, você gosta de cuscuz? Eu falei, claro, vou fazer um cuscuz. Aí fez o cuscuz. Passou aqui um cafezinho, falei, opa, traga pra cá. Passou, você gosta de coco no cuscuz? Eu falei, claro, eu amo coco, bota coco no cuscuz, mano. Pastora Mara gosta de café com leite, eu faço lá um cappuccino. A senhora quer um cappuccino? Quero. E dali a pouco foi abraçando, ela foi acostumando. E aí lá pelas tantas ela contou o porquê daquele coração duro. Nasceu num lar cristão, pai e mãe
de uma das igrejas aí tradicionais do nosso país, nunca abraçaram o pai e a mãe dela, nunca demonstraram afeto. Ela cresceu num lar sem carinho. Quando se tornou moça, jovem e tal, na idade de casar, casou-se com um marido que era igual o pai e a mãe dela. Não abraçava, não dava afeto, nada. E aquilo que ela viveu foi o que ela passou para os filhos dela. Tinha lá, se não me engano, 5, 6, 7 filhos, mas era desse jeito, sem afeto, sem abraço, sem nada. Eu estou falando de alguém que cresceu no Evangelho, já tinha, hoje ela deve ter 75 para 80 anos, mas uma vida inteira não tinha tato espiritual. Querido, querida, nós demonstramos afeto com palavras, mas também com ações. Encontramos na Bíblia um leproso, e leproso na Bíblia é como um cachorro. Hoje ninguém queria ficar perto, ninguém queria chegar perto. O cara vai aos pés de Jesus, se ajoelha e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, seja limpo. E ele foi limpo, ele foi curado. Ele recebeu uma fatura da doença, mas ele recebeu o toque do Todo-Poderoso. Oh, querido, Deus quer trabalhar no teu coração e exercitar esse tato espiritual aí. O filhinho precisa de abraço, o jovem precisa de abraço. Só que só abraço, o adulto é o que abraça. O adulto é o que entendeu, eu tenho que dar amor. O adulto, o pai, é aquele que entendeu o amor que Jesus me deu, eu tenho que transformar para os outros. A paz que Jesus me deu, eu tenho que dividir com os outros. A alegria que Jesus me deu, eu tenho que dividir com os outros. A sabedoria que o Senhor me deu, eu tenho que dividir com os outros. A autoridade que Ele me deu, eu vou dividir com os outros. Só dá quem tem. Só dá quem tem. Ninguém dá o que não tem. E tem gente, quando ouve essa expressão, só fala de dinheiro. Meu irmão, tem gente que não é, só, é tão pobre que só tem dinheiro. Deus quer que sejamos ricos em todas as coisas. Agora, se não dá valor ao que para Deus tem valor, meu irmão, olhos abertos tem valor para Deus. Um ouvido que ouve a voz do Senhor e é preciosa, e para tudo prazer fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Um olfato espiritual para exalar o bom perfume de Cristo, para adorar ao Senhor, um paladar apurado. Eu quero a palavra, porque a palavra, como ela é doce aos meus lábios, como ela é preciosa no meu interior. Eu escondi a palavra no coração do meu interior. Como é precioso o tato espiritual, ter intimidade com Deus e levar quem está à volta. Mas o texto diz, Hebreus 5,14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o. Eu tenho que ter visão espiritual para discernir, eu tenho que ter ouvidos espirituais para discernir, eu tenho que ter olfato espiritual, paladar e tato para discernir. Tem gente que está precisando de um ouvido, tem gente que está precisando de um prato de comida, tem gente que está precisando de um abraço. Deu para entender aí? Tem gente que está precisando de dinheiro para pagar a conta, está toda endividada, mas tem gente que só precisa de um abraço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, exercitamos os sentidos, fazemos. Mas o pai também, corrige o filho quando necessário. Está escrito no livro de Provérbios 4:1, para a gente avançar e encerrar a mensagem. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Provérbios 4, versículo 1, os estudiosos dizem que Salomão escreveu esse texto com base numa conversa que Davi teve com ele, a instrução do pai. O pai, diz lá o escritor aos Hebreus, corrige o filho que ama. O pai quer o bem do filho, precisa ensinar. E às vezes o filho entende e aprende com palavras, às vezes vai entender de um modo um pouco mais duro. Vou dar um exemplo simples. A Gabi, aquela mocinha ali, levanta a mão, Bibi. Hoje ela tem 15 anos, mas quando ela tinha 5, ela não podia ver minha esposa ou eu no fogão fazendo alguma coisa, que ela via a chama azul do fogo, e ela vinha lá, ali como quem não quer nada, e vinha com o dedinho para querer botar o dedinho fofinho dela no fogo. E aí minha esposa e eu: não, Gabi, faz isso não, para, filha, você vai, E isso foi acontecendo várias vezes, vários dias. Todo dia a gente falando, não faz isso, tal, vai para lá, não sei o que e tal. Aí um belo dia eu falei: hoje ela precisa entender, porque não tem cabimento um negócio desse. Tanta vez repetiu, não entendeu ainda. Falei: hoje ela vai entender.
Eu não lembro se eu estava fazendo uma tapioca, sei lá o que era, mas eu estava lá no fogo. Eu vi ela vindo, eu vi ela se aproximando, eu vi ela vindo com o dedinho. E eu deixei ela enfiar o dedo no fogo. E na hora que ela enfiou o dedo no fogo, eu assim dando do chão sem braço, não estou vendo nada. Ela enfiou o dedinho no fogo. Aí chorou. Peguei ela no colo, abri a torneira, botei o dedo embaixo, né? Falei com a minha esposa para pegar a hipoglose, a pomada. E aí passei, acalentei ela um pouquinho ali, até ela parar de chorar. Depois que ela parou de chorar, eu assim como quem não quer nada, eu falei, doeu, Gabi? Ah, papai, doeu. Eu falei, você vai botar o dedinho no fogo de novo? Não. Eu falei, você entendeu porque eu falei para não botar? Agora eu entendi. E Deus é assim, querido. Como assim, pastor? Deus vai falando, vai falando, vai falando. E a Bíblia diz que eu e você, Salmo 32, 8, não podemos ser como jumento nem mula que não tem entendimento. Nós temos que ter ouvidos para ouvir. Provamos que ouvimos quando obedecemos. Se Deus disser ora, eu tenho que orar. Se Deus disser perdoa, eu tenho que perdoar. Se Deus disser faz, eu tenho que fazer. Se Deus disser não faz, eu não faço. Eu provei que eu ouvi quando eu faço. Agora, se Deus fala, 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 e a pessoa teima, Deus deixa ela fazer o que ela quer. O Espírito Santo não obriga nada a ninguém. Não é por força nem por violência. E aí Deus permite as situações da vida para corrigir, para ensinar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lembrando que aquele que é parâmetro de pai da fé, que é o Abraão, é o único que a Bíblia diz o pai da fé, o próprio Deus dá testemunho dele, né? Vá lá para a gente terminar. Gênesis 18, versículos 17 a 19, está escrito assim: e disse o Senhor, Gênesis 18, 17: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus está se perguntando: eu vou ocultar? Eu vou esconder? Não. Versículo 19: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que acerca dele tem falado. O que Deus está dizendo aqui? O Abraão vai ensinar os filhos, o Abraão vai ordenar a casa, o Abraão vai instruir a sua descendência, e Deus promete a Abraão uma descendência sanguínea, física, e estão aí milhões de pessoas mundo afora, tanto árabes, judeus e muçulmanos, descendentes de Abraão, e uma descendência espiritual incalculável, inclusive eu e você somos filhos de Abraão pela fé, que a Bíblia diz que aquele que é da fé é filho de Abraão. Mas note que nos dias de Jesus, que o Evangelho é escrito, ele deixa claro aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, que Deus não está preocupado com o sangue que corre na veia, mas com a fé que tem dentro do coração, a ponto de Jesus dizer: Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão. Não é o sangue que corre dentro da veia, é a fé que bate aqui dentro. Abraão, diz a Bíblia, era amigo de Deus. João escreveu dizendo, né: pais, vos escrevo, porque conheceste aquele que é desde o princípio. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Abraão era amigo de Deus, né? Um relacionamento de amizade, dá para ter uma amizade em 5 minutos? Acabou de conhecer. Amizade fala de algo que é duradouro, né? Algo que é duradouro. Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia nos diz, né? João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Agora nós conhecemos em parte, mas chegará o momento que nós vamos conhecer plenamente, vamos conhecer como somos conhecidos. Querido, na caminhada passamos por essas etapas: a fase de filhinho, a fase intermediária de jovem, até chegar à fase de pai. Deus quer trabalhar no nosso coração, para que eu e você sejamos pais daqueles que estão à nossa volta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo começou com a obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar, e através da tua vida haverá salvação na tua casa, haverá libertação, haverá vitória, haverá vida eterna. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, então. Se coloque de pé, por gentileza.
Em todas as fases da caminhada, do crescimento espiritual, nós precisamos do Senhor. A presença dele é insubstituível. O alimento também é insubstituível. Qual é o alimento? É a palavra. É a palavra. A presença dele também é. E à medida que vamos andando com Deus e conhecendo a Deus, preste atenção, isso é importantíssimo. Quando se ama alguém, se dá mais valor à presença desse alguém do que o que esse alguém pode proporcionar. Já lhe aconteceu alguma vez de você receber uma mensagem, uma ligação, e na hora que você vê a mensagem, a ligação, você pensa: qual será o BO dessa vez? De quanto será que está precisando? Só me procura quando precisa. Quando está bem, nem lembra que eu existo. Não me visita, não me manda mensagem, mas quando está no BO, quando está na luta, quando está no problema, lembra que eu existo. Quantas vezes fazemos isso com Deus? Quantas vezes você busca Deus só pelas bênçãos que Deus tem para dar? Meu irmão, Deus não tem uma bênção, Deus tem um pacote completo. E biblicamente, Deus quer para mim e para você uma vida abençoada. Mas vida com Deus primeiro, relacionamento com Deus primeiro, as bênçãos dele serão consequência. E ele tem muita bênção. Agora, é ele que conhece o nosso coração. Se eu e você percebemos quando alguém se aproxima de nós só porque tem interesse em algo, quanto mais Deus. E Deus tem interesse também. Tem, pastor? Tem, mas é um interesse sadio. Qual é o interesse de Deus? Nos salvar, nos libertar, nos abençoar. Como disse lá o Senhor através de Moisés: coloco hoje dentro de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, Deus dá a resposta. Porque aquela geração, o negócio é duro. Aquela geração teve que ser, como diz o ditado, a ferro e fogo, senão eles não entendiam. Teve que ser a ferro e fogo. Deus dá a resposta. Escolha a bênção para que viva você e a sua descendência, amando ao Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Oh, querido, a prioridade é o Senhor, o reino dele e a vontade dele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem para nós vida vitoriosa nessa terra, mas principalmente uma eternidade inteira. E quando eu compreendo o que tem mais valor que a presença do Senhor, Davi entendeu essa realidade. Ele pecou, e a Bíblia mostra, não esconde os pecados dele. E quando ele ora depois do arrependimento, ele não está preocupado em perder a coroa, o manto, o trono, o status. Ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É Davi que vai dizer no Salmo 16:11: na tua presença há abundância de delícias, a alegria perpetuamente. É Davi que vai dizer também, pereceria se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É Davi também que vai dizer: tu és o lugar em que me escondo no dia da angústia. É Davi que vai dizer: o Senhor é o meu pastor, tendo Ele, de nada terei falta, dele me faz viver nos passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Oh, querido, quando você conhece a Deus, você não quer mais sair da presença dele. E eu pergunto: você quer mais dessa presença na tua vida?